boa tarde, pessoal. Seguindo com a ementa, hoje eu vou falar de prisma, tá bom? Bom, o que é um prisma, né? Pra gente construir um prisma, a gente vai precisar inicialmente de um plano, desse jeito aqui, ó. Esse é o plano que eu desenhei, esse aqui, paralelo com outro plano que vai estar aqui embaixo. Então, esse plano paralelo com esse plano. Aí, em cima, aqui nesse plano de cima, eu desenhei um retângulo, mas poderia ser um triângulo, um quadrado, qualquer outra figura plana. E aqui embaixo também desenhei um outro retângulo. Prisma, pessoal, vai ser a união dos vértices desses retângulos aqui que eu desenhei. Então, a união desses vértices é chamado de prisma. Em particular, esse prisma que eu desenhei é um prisma oblíquo, porque as arestas desse prisma não formam um ângulo de 90 com a base, com essa base plana aqui. Por isso que ele é chamado de prisma oblíquo, certo? Agora eu vou falar para vocês dos elementos do prisma. Então, essa face aqui de cima é chamada de base. Ó, tá até escrito aqui, base. E a de baixo também. Então, nós vamos ter duas bases aqui no prisma. Já essas outras faces aqui é chamada de face lateral. Então, a gente vai ter 4 aqui no prisma. 1, 2, 3, que é essa aqui atrás, e 4, que é essa aqui do lado que a gente também não consegue ver, certo? Além disso, a gente também vai ter a diagonal. O que é a diagonal, pessoal? Esse segmento aqui que vai desse vértice a esse, certo? Isso é uma diagonal, isso aqui também vai ser uma diagonal. E observação, a diagonal do prisma não é a mesma coisa que a diagonal da face dele, é diferente, tá? E depois do prisma oblíquo, a gente também tem o prisma reto. O que vai ser um prisma reto? Pessoal, o prisma reto é um prisma que as arestas vão formar um ângulo de 90 com a base, certo? Então, aqui é 90, aqui também, certo? Tudo ângulo de 90. E um outro elemento que eu esqueci de falar pra vocês, pessoal, é a altura. A altura de um prisma vai desse vértice aqui mais alto do plano ali, né, como se tivesse um plano imaginário aqui, até o outro, formando um ângulo de 90 graus. Aqui no prisma oblíquo, a altura vai ser esse pedaço aqui, ó, que vai daqui até aqui formando 90 graus. A altura não vai ser esse lado aqui, isso aqui não é altura, tá? A altura é esse pedaço aqui, sim? Bom, já falei dos dois prismas, né? Agora eu posso... uma observação, pessoal. Eu falei pra vocês da diagonal, né? Da diagonal do prisma. A gente consegue fazer o cálculo dessa diagonal de que maneira? Aplicando Pitágoras. Olha só, aqui é uma aresta, certo? E como esse prisma é reto, aqui forma um ângulo de 90 graus, sim? Enquanto que aqui, ó, é a diagonal de uma face. Então, por exemplo, se for um quadrado de lado L, aqui vai ser L raiz de 2. Então, a gente já tem essa outra medida. Logo, a diagonal vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, onde a aresta vai ser cateto, essa diagonal da face outro cateto, e essa diagonal aqui é a hipotenusa que a gente quer encontrar, certo? Bom, agora que a gente já aprendeu os elementos de um prisma, a gente vai aprender a calcular a área e o volume desse prisma. Como que a gente calcula o volume? Bom, o volume de um prisma é dado da seguinte maneira: a área da base vezes a altura, onde a base é essa face aqui, ó, certo? A área da base, a gente vai tirar essa área aqui e vai multiplicar por essa alturinha aqui, a altura do prisma. Essa ideia, pessoal, a gente pode ficar um pouco mais claro se a gente imaginar que a gente vai preencher todo esse volume com faces planas, com essas faces assim, planas, igual essa base aqui. Se eu preencher repetidas vezes, repetir o número da altura e colocando, preenchendo, o que a gente vai ter? O volume todinho do prisma. Por isso que o volume do prisma é dado dessa forma, que é a área dessa base aqui, multiplicando pela altura. Então, a gente vai fazer o cálculo dessa superfície aqui, desse polígono, vezes essa altura aqui, certo? Isso é o volume. E a área, pessoal? Como é que a gente calcula a área do prisma? A área do prisma é dada dessa forma aqui. Soma das áreas laterais mais a soma das áreas das bases. Aí deve ter gente perguntando, como assim? O que é isso? Bom, ó,
Pra gente calcular a área, é como se a gente imaginasse que vamos pintar esse prisma, colorir ele, certo? E aí, a gente não vai preencher, tipo, a gente não vai colocar tinta no volume todo. A gente só vai pintar essas faces aqui. Então, pra gente calcular a área do prisma, a gente vai calcular de que forma? Vamos calcular a área de todas as faces, todas. Então, a gente vai ter a área dessa base, mais a área dessa outra base, que vai ser exatamente a mesma coisa, porque elas são paralelas aqui. Então, vai ser 2 vezes a área da base, mais as áreas laterais, que eu já falei pra vocês que são 4, ó. 1, 2, que é essa aqui da frente, 3, que é essa daqui do lado, e 4 com essa aqui de trás. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, certo? Então, 4 vezes a área desse retângulo aqui, porque como eles são paralelos, é sempre a mesma coisa. Então, a gente aprendeu agora a calcular a área do prisma. Então, é 2 vezes a área da base, mais 4 vezes a área desse retângulo aqui, que é a área lateral, certo? Agora, pessoal, eu vou falar com vocês de um prisma muito especial, que é o cubo. Ele aparece bastante nos vestibulares e ele é bem tranquilo de entender. Ele é mais fácil até que aqueles outros lá que eu mostrei. O que é determinado... O que a gente chama de cubo na matemática? O cubo, pessoal, é um sólido geométrico, é um paralelepípedo, né? Porque as faces são todas paralelas. E todos os lados têm a mesma medida. Então, se aqui medir 2, por exemplo, isso aqui vai ser 2 e isso aqui 2 também. Então, sempre tem a mesma medida. Então, quando vocês ouvirem a palavra cubo, se vocês lerem no Enem o cubo, falando cubo, fulano de tal, ele tá falando que todos os lados têm a mesma medida, certo? Aí, pessoal, o volume do cubo é a mesma coisa. Como ele é um prisma, né? E paralelepípedo também, mas como ele é um prisma, o volume do prisma a gente já aprendeu, que é a área da base vezes a altura, certo? Então, o volume do cubo, eu vou escrever aqui, vai ser o quê? A vezes A, porque se aqui mede A e aqui vai medir A também, a área disso aqui é A ao quadrado, certo? Que multiplica por A de novo. Por que por A de novo? Porque esse outro A é a altura. Então, a gente tem que o volume do cubo vai ser A ao cubo, onde A é o lado dele. Então, se o lado for 2, o volume do cubo é 2 ao cubo, que é 8. E assim sucessivamente, certo? A área do cubo, super tranquilo também, pessoal. O cubo tem 6 faces, e todas as faces têm a mesma medida. A área essa deles tem a mesma medida. Então, a área total dele vai ser 6 vezes A ao quadrado, porque A vezes A aqui vai dar A ao quadrado. E como eu tenho 6 faces, e eu já calculei a área dessa primeira aqui, é só multiplicar por 6. Por isso que é assim a área do cubo, certo? E por último, eu vou falar pra vocês da diagonal do cubo. Como que a gente calcula a diagonal do cubo? Novamente, a gente vai usar o Pitágoras aqui, né? Bom, a diagonal tá traçadinha aqui, eu tracei ela em cor de rosa. Aí, a gente tem essa altura aqui medindo A, mas poderia ser o 2, 3, eu generalizei escrevendo A, mas poderia ser qualquer número. Aqui, a gente tem a diagonal da área extra. Lembra, pessoal, como aqui é um quadrado, porque todos os lados são iguais, a diagonal do quadrado é sempre L raiz de 2, onde L é o lado. Como eu chamei o lado de A, então aqui vai ser A raiz de 2. Então, agora eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, e a minha diagonal do cubo vai ser a hipotenusa desse triângulo, como vocês podem notar, certo? Aí, aplicando o Pitágoras, eu chego que a diagonal é sempre A raiz de 3, onde esse A aqui é o lado do cubo. Então, se for o cubo, por exemplo, ter a medida de lado 2, a diagonal vai ser sempre 2 raiz de 3, certo? Bom, pessoal, e essa foi a aula de paralelepípedos.